A adolescência é a fase mais linda da vida do ser humano. Entretanto, é a fase mais complexa. E se torna complexa exatamente porque o adolescente ele está vivendo uma fase na vida de definições. E uma delas é a definição da sua identidade. O adolescente ele passa por mudanças físicas e psíquicas. Ele está passando por um momento, quando ele chega à puberdade, por exemplo, ele entra num processo de crescimento, e é um crescimento desproporcional, e deixa-os um tanto desengonçados. É comum a gente ver um adolescente meio sem coordenação motora. Por quê? Porque ele primeiro cresce mais os membros superiores e inferiores, naquele corpinho pequeno ainda infantil, e depois ele vai ganhar tipo. E isso gera uma certa insegurança. O adolescente ele tem uma preocupação muito grande com sua aparência. É comum a gente ver adolescentes em conflitos, com o cabelo, com a roupa, com o corpo. Que é natural, digamos, uma menina na puberdade, ela, por exemplo, vai pentear o cabelo e imagina aquela mecha de cabelo que ela quer que passe por um determinado lugar e não obedece. Ela fica brava, nervosa, ela chora e ela diz que vai raspar a cabeça, enfim. Então é importante você entender os conflitos existenciais que passam o adolescente. E é justamente porque eles estão numa fase que é a fase, inclusive, de maturação sexual. E isso gera, dentro deles, conflitos violentos. Por quê? Eles começam a lidar, inclusive, com determinados impulsos, como o impulso sexual, que eles não estavam acostumados durante o período da infância. E isso começa a gerar culpa. Imagina o adolescente que começa a se autodescobrir, ou descobrir sua sexualidade e passa por uma fase, por exemplo, masturbatória, e isso é pecado, o que eu vou fazer da minha vida? Ele não tem coragem de conversar e às vezes falar, compartilhar. Imagina hoje também a influência que ele recebe a partir daquilo que ele está vendo através da mídia, através das redes sociais, a partir dos sites que ele frequenta, que ele navega. Então a gente observa que o adolescente está vivendo uma fase conflituosa da sua vida, uma fase decisiva realmente da sua vida, e é uma fase que requer muito a nossa compreensão. Ele tem dúvidas, inclusive dúvidas acerca da fé. Eu comecei a me interessar em estudar o adolescente logo que eu me formei. Isto por quê? Eu tive o privilégio de nascer no lar cristão. Eu fui, durante toda a minha vida, durante a infância, para a escola dominical. Meus pais costumavam fazer o culto doméstico em casa. E eu cresci na igreja. E o que me chateou quando eu cheguei à minha idade dos meus 15, 16 anos, inclusive com 16 anos eu me tornei professor titular de uma classe de escola dominical, uma classe de juniores. E vários colegas daquela época da infância se desviaram quando chegaram à adolescência. E isso me deixou intrigado. Quando eu terminei meu curso, eu anunciei na igreja que estaria formando um grupo de pais para conversar sobre a adolescência, sobre os seus filhos. E foi interessante porque a procura foi maior do que eu esperava. Eu tive que formar 2 grupos ao invés de um. E nesse grupo, durante 6 meses, eu conversava com os pais, eu levava textos falando sobre a adolescência, e os pais falavam dos seus conflitos, como lidar com seus filhos. Você imagina isso em 1992, muito diferente da realidade de hoje. Não tinha internet naquela época, o acesso, enfim. Então a realidade do adolescente, os conflitos são muito maiores e é algo muito mais complexo e mais difícil. Mas naquela época já era realmente um desafio muito grande ser pai de adolescentes. E durante 6 meses discutimos esses temas e isso resultou, as minhas anotações, no primeiro livro que eu lancei pela editora Candeia, intitulado Seu Filho Adolescente e Você. Isso me buscou até por conta dessa conversa que eu tive com esses pais durante esse período. Eu resolvi um pouco mais adiante. Escrevi em seguida Aprendendo a Lidar com o Adolescente, pensando no líder. Foi então que publiquei o livro Abrindo o Jogo com o Adolescente, e o lancei na Bienal em São Paulo, em 1998. E a partir daí aumentou mais o meu interesse exatamente em estudar essa faixa etária. E foi interessante a experiência, até porque na época nós tínhamos pouco material evangélico publicado na área. Eu não digo que fui o pioneiro
aqui no Brasil, mas nós tínhamos pouco material. Pelo menos eu não lembro se tinha algum autor brasileiro que tinha algum livro publicado naquela época. Mas publicamos esses livros e eu comecei então a continuar estudando essa fase. Mas a minha maior experiência que tive foi quando os meus filhos se tornaram adolescentes. Eu me achava um super pai. Eu era psicólogo, pastor, eu realizava o culto doméstico, levava meus filhos para a igreja, então era algo maravilhoso. Então eu procurava ser um super pai, até que os meus filhos se tornaram adolescentes. E eu vi que eu não sabia absolutamente de nada. Eu tive que reaprender, eu tive que pegar os livros, consultar e aprender a me relacionar com os meus filhos e compreendê-los, para poder de fato ajudá-los. Então isso despertou o meu interesse. Foi quando eu fui para Campinas, em São Paulo, fiz o mestrado na PUC e a minha dissertação de mestrado foi voltada para a adolescência, para entender ou estudar o adolescente. Então hoje eu vejo que a igreja precisa, de certo modo, ajudar essa faixa etária. O adolescente, como eu coloquei, ele está vivendo uma definição da sua identidade. Então nessa fase ele se define como pessoa. Daí o grupo tem uma importância muito grande na vida do adolescente, porque ele vai se identificar com um grupo de convivência. Então se ele não tem um grupo de convivência dentro da igreja, ele vai buscar fora. E aí onde muitos se desviam através da influência que ele tem das suas amizades. Hoje um desafio muito grande está sendo de fato a mídia. Isso acontece logicamente depois dos anos 80, dos anos 90 para cá, principalmente após a internet, onde a gente observa que crianças e adolescentes têm hoje na palma da mão o mundo a partir de um smartphone, de um iPhone, enfim, eles acessam o que eles querem. Eles têm uma gama de conhecimentos e informações que a minha geração não teve. Eu costumo colocar que a minha geração é uma geração analógica e eles são uma geração digital. Então é importante o líder, o pastor, ele ter esse conhecimento para poder de fato alcançar o adolescente. Aquilo que a gente às vezes tem uma visão estigmatizada do adolescente, de que ele é trabalhoso, de que ele não é crente, porque ele enfrenta às vezes a autoridade, ele é rebelde. Então ele tem determinadas atitudes que realmente algumas pessoas os veem como aborrecentes, e aquelas pessoas não é crente, isso é desmantelado, não sei o quê. E eu parto do seguinte princípio: ele pode naquele momento não estar ainda de acordo, mas ele está na igreja. Nós precisamos trabalhar por eles, para ganhá-los ali dentro da igreja. É mais fácil a gente ganhá-lo ali, ele indo para o culto, indo para a escola dominical, do que ir buscá-lo quando ele se desvia. Então é uma fase muito, muito complexa, a fase da adolescência. E observamos também nas suas relações sociais. O adolescente, ele é influenciado, ele tem uma influência muito grande, entendeu? Principalmente o que eu chamo de grupos de iguais, certo? Então o comportamento que eles têm, eles são muito arrastados, principalmente pela música. E hoje, seguir determinados grupos, determinadas comunidades, eles elegem muitas vezes alguns ídolos, certo? E eles se espelham desses ídolos. E precisamos trabalhar, inclusive, a visão, levando Cristo como modelo para a vida deles. Então o adolescente está numa fase realmente de mudanças. Mas há uma coisa que eu destaco, que é característica do adolescente, porque quando a gente fala de desenvolvimento, isso precisa ser levado em consideração. O adolescente, isso no seu desenvolvimento cognitivo, eu falo um pouco disso também no livro, essa fase ele alcança o ápice do seu desenvolvimento cognitivo, ou seja, o máximo da sua capacidade de aprendizado. Então, a gente não pode chegar para o adolescente e, de repente, subestimá-lo, certo? Por quê? Porque eles são uma verdadeira potência em termos de capacidade cognitiva e intelectual. O que eles precisam é de orientação e de direção. Então, precisamos de pessoas que orientem, pessoas que ajudem. Eu vejo, inclusive, por exemplo, os pais, né, nessa
relação com seus filhos. Os pais estão, muitos deles, completamente perdidos e precisam da ajuda do líder, do pastor, que possa socorrer esta família, ajudar essa família, inclusive a trazer esse filho para a igreja. E vejo também o papel do professor da escola dominical, que possa incentivá-lo, que possa motivá-lo, certo, a ler a Bíblia. Inclusive a questão, como eu falei, dessa capacidade intelectual, inclusive a capacidade de abstração. O adolescente é muito interessante. Se você realmente desafiá-lo, ele vai mostrar o potencial, a capacidade que ele tem. Agora, o adolescente é comum ele não aceitar muitas vezes imposições. E quando tanto os pais como a própria liderança se impor algo para ele, ele vai fazer o contrário. Agora, aprender a dialogar com o adolescente é fundamental. Conversa com ele, senta com ele, ele vai lhe ouvir. O adolescente também, ele necessita de que se mostre para ele o porquê das coisas. Então, ele não vai aceitar você dizer, olha, a criança você diz, senta aqui, ela vai obedecer, ou no mínimo vai fazer isso por medo, mas ela vai fazer. O adolescente não, ele vai dizer, me dá um motivo para que eu possa sentar ali. Então ele quer isso. Então quando o líder consegue enxergar isso, então vai ver realmente no adolescente aquela figura, aquela pessoa que precisa da nossa compreensão, precisa da nossa ajuda. Precisamos protegê-lo, inclusive, assim, porque ele se torna muito vulnerável por conta da curiosidade. Você imagina o que o adolescente ele enfrenta na escola? É um mundo à parte. Ele vê na igreja praticamente as cobranças, ele vê em casa as cobranças do seu pai, dos seus pais. Então ele está cercado de cobranças. Mas quando ele chega no colégio, por exemplo, ele vai estar com os colegas, ele estará com os colegas, aonde ele tem uma pressão muito forte. E quando ele automaticamente não aceita a imposição do grupo, automaticamente ele é taxado como um ET. Então o que ele vai fazer? Ele quer ser aceito pelo seu grupo. Então ele vai começar a se moldar seu comportamento, sua atitude de acordo com o grupo. Então o grupo é fundamental na definição da sua identidade. Por exemplo, o adolescente, a gente analisa em termos de comportamento, a roupa que ele veste. É roupa que só adolescente veste. Ora é aquela roupa agarrada no corpo e ora é aquela roupa que cabe dois dele. Certo? O cabelo, enfim, ele está sempre preocupado com isso. E por que ele faz isso? Às vezes ele diz, não, eu quero usar uma tatuagem. Eu quero usar um pince. E às vezes a gente chega, não, mas olha, é pecado, não sei o que lá. E a gente vai ter muito mais sucesso com ele se procurar entender a motivação dele. Com certeza ele está sendo influenciado pelo grupo. Então é hora da igreja fazer algo por essa faixa etária, que é uma faixa etária realmente carente, porque é nessa fase que eles se encaminham para o mundo, eles abandonam a fé, e que eles se tornam vulneráveis a isso, e eles saem para o mundão, eles vão provar a droga, eles vão provar a bebida, eles querem ter liberdade. Então é um momento da igreja trabalhar com o adolescente, ajudando nesse processo de desenvolvimento, principalmente, como eu coloquei, na questão da definição da sua identidade, favorecendo na igreja grupos sadios, com atividades, com trabalhos que podem ser feitos com ele e que isso cria um vínculo dele dentro da igreja. É muito importante a criação desse vínculo, senão ele vai buscar lá fora, porque é uma necessidade do adolescente. Então, é importante, no livro eu coloco com detalhes realmente, sim, como você entender, eu mostro as mudanças físicas, psíquicas, as mudanças emocionais, eu falo sobre a questão também espiritual do adolescente. Ele tem muitas dúvidas, eles fazem muitas perguntas, precisamos não ignorar as perguntas dele, mas, ao contrário, trazer respostas à luz da Bíblia. Há uma coisa importante que não podemos esquecer. O adolescente, se você chegar já com a resposta pronta para ele, ele vai ter resistência de aceitar o que você está falando. Agora, se você chegar e antes de impor as suas ideias, você ouvir quais são as ideias dele, então você estará, de certo modo, facilitando o seu acesso a ele. Agora, depois de ouvi-lo, você então chegar e dizer para ele, vamos ver o que a Bíblia diz, e você confrontar as ideias dele com a palavra de Deus, com toda certeza
você terá muito mais êxito em alcançá-lo e de fato poder ajudar. Outro aspecto importante nessa fase é quando se trata da questão da sexualidade. E principalmente hoje, que o adolescente ele é bombardeado realmente com determinadas informações. E aí vem aquelas fases do namoro, da sexualidade, e a mídia hoje, infelizmente, de forma irresponsável, ela estimula a prática do sexo nessa fase. Como a igreja lidar com isso? Eu costumo colocar uma coisa, que proibir apenas por proibir não é a solução. Nós precisamos conscientizar. A psicologia parte do seguinte princípio: todo comportamento ele é decorrente de dois princípios, né? Praticamente do princípio do prazer e da dor. Tudo que a gente faz para adquirir prazer ou para evitar a dor. Quando você proíbe algo, isso, na verdade, se torna mais desejado. Então, aí é um fator importante para se analisar. Então, se eu proíbo, eu estou, muitas vezes, até levando ele à curiosidade. Então, eu preciso levá-lo a uma conscientização. Por que que nós comemos? Porque comer é prazeroso. Mas quem come sem realmente ter um limite, uma regra, ele vai ter problemas futuros, ou seja, ele vai enfrentar a dor. Como lidar com isso? Então eu preciso trabalhar no sentido de que o prazer para depois. Então você trabalhar esse princípio no adolescente, mostrando para ele que ele até pode fazer determinadas coisas, entretanto isso vai trazer consequências para a vida dele, então você vai pôr algo levando ele a uma escolha. Eu não quero, porque isso vai me fazer mal. Eu aprendi e eu entendi que isto não vai ser bom para mim. Então é mais ou menos essa linguagem que você pode usar para conquistar o adolescente e poder de fato entendê-lo e ajudá-lo. Então leia o material, Como Escrevemos, que você terá de fato algumas orientações. No final do livro, inclusive, nós falamos especificamente sobre problemas específicos, sobre o namoro, sobre a sexualidade, sobre alguns temas específicos, como você aconselhar, como você ajudar.